Deixa eu fechar algumas coisas que estão abertas aqui. Veja se foi. Foi aí, pessoal? Foi. Então, vamos lá. Vou fechar aqui. Aqui. Bom, legal. Então, eu vou fechar o meu Seu R é R. azul. O meu R azul. Aí eu vamos lá, vou abrir o R. Eu tinha proposto, então, uma aula bem introdutória, que eu até ia explicar algumas funções de configuração, igual o Paulo falou, né? Mas talvez não seja o caso nesse sentido. Vocês veem a minha tela perfeitamente, né, gente? Meu R. Beleza. Vejo. Então, basicamente, o que a gente tem aqui é o display do R, né? O R, a gente acaba usando mais o R Studio, porque ele tem uma interface melhor que o RG, né? Vocês me veem também ou vocês só veem a tela? Desculpa a pergunta. Eu te vejo também. Beleza. Então, o que acontece, né? Quando a gente usa o R, a gente tem o console, que é aqui onde que a gente faz todo o tipo de processamento, né? Então, igual a Tamires falou na outro encontro nosso, vamos supor que o R é uma grande calculadora e a gente pode fazer, sei lá, qualquer tipo de conta, né? Qualquer tipo de função aqui. Então, a gente tem várias coisas, a gente coloca a função que a gente quer, aperta Enter e sai o resultado. Né? Então, aqui é no nosso console. Né? Mas aí é bom a gente usar o que a gente chama, o R chama de script. Né? O R, na verdade, tem uma função script e notebook, que também o notebook também serve para isso, ele tem algumas outras funções, mas nesse caso, acho que é legal a gente usar o script, porque ele, para mim, fica mais fácil falar dele, que é o que eu aprendi. Então, eu vou deixar dessa forma. Então, o que acontece? No R-Script, diferente do console, ele basicamente vai dar para a gente os resultados, né? Então, os resultados não, nossas funções, os resultados eles sempre vão sair no console. Então, isso é legal porque mantém uma organização boa para a gente. Então, igual a Tamires falou outro dia, a gente coloca aqui, a gente pode fazer introdução ao R, né? Então, a gente pode fazer um comentário com esse hashtag aqui, e aí começar então, a usar qualquer tipo de função, né? Então, vou colocar 40 dividido por 2, sei lá, qualquer coisa, então, sei lá, 20 dividido por 3 dividido por 5 e aí sai o resultado aqui embaixo, e aí a gente tem aqui no nosso próprio script, bonitinho, todas as funções que a gente rodou. Isso é bom porque quando a gente vai fazer um monte de análise estatística, a gente tem bonitinho gravado todos os scripts, e é só a gente salvar, né? A gente salva aqui no disquete. Salva no disquete, quando você quer, você pode abrir depois, você vem aqui nessa pastinha, aí você vem, pode abrir aqui, deixa eu ver. Aí você procura aqui onde você salvou seu script e tal, você abre aqui, né, o script que você fez, e aí é legal, porque o script você só precisa selecionar a linha e colocar Ctrl Enter, e ele vai rodar o resultado para você. Então, a diferença do script para o console é que no script a gente usa Ctrl Enter ou coloca Run aqui depois que a gente faz a função. Beleza? Então, como que
a Tamires falou para a gente pode colocar objeto, né? Pode fazer aqui, então, vou colocar 2, sempre confundo aqui objeto 2, a gente pode colocar, então, 10, objeto B, 10, objeto B. Então, o R sempre vai ler o que a gente está mostrando para ele como um objeto, ele vai jogar aqui no environment, tá? Daí a gente pode fazer qualquer tipo de conta, então, com o objeto, né? Objeto 1 menos objeto 2, enfim, assim sucessivamente. Dá para fazer plot também, né? Plot com objeto 1, que o 1 sempre vai ser, quer dizer, o primeiro sempre vai ser o eixo X, depois o eixo... Deixa eu ver aqui. Olha aqui, não era para rodar, mas enfim. Enfim, aí ele consegue fazer qualquer tipo de operação aqui mesmo com esses objetos que você atribuiu, né, a um valor específico. Mas aí vamos para o que interessa, né, que é basicamente abrir a nossa planilha, que de fato é um trabalho, né. Quando a gente tem o R aberto, a Tamires já disse isso, eu só vou voltar, a gente tem, então, o R ele está atribuído a um working directory, né, que é working directory, que é onde ele está trabalhando. No meu caso, ele já está associado com a pasta que eu quero, mas aí você pode vir. Acho que uma dica legal é que vir em Global Options, né? E colocar aqui no Default Working Directory, que você pode deixar aonde que é a pasta que você sempre vai usar, né? E você atribui essa pasta, e aí você não precisa ficar dando Get Working Directory toda hora para saber aonde que é que o R está te lendo, né? Eu só vou abrir um scriptzinho aqui, que é o script que eu fiz, porque aí eu vou lendo ele caso eu precise, beleza? Então, daí eu vou dentro desse meu Get Directory, dentro do Directory que eu estou lendo, do Working Directory, eu tenho várias pastas, a Tamires já falou isso, eu vou pular, e aí eu vou basicamente ler isso, né? Eu vou ler a minha planilha. Então, eu vou colocar aqui planilha, você pode colocar o nome que você quiser, CSV, eu vou colocar, porque no caso, eu cheguei a mandar para vocês, não sei se vocês baixaram, conseguiram baixar a planilha? Sim. Sim. Beleza. Aí eu vou ler aqui CSV, vocês estão com ela aí? Se vocês puderem abrir ela, seria massa, vocês segurem aí o que eu estou fazendo. Beleza. Eu tenho o CSV, eu preferi trabalhar com CSV, mas como que a Tamires falou, a gente pode trabalhar com TXT também, né? A gente pode o RL. Então, a diferença do read CSV para o TXL, para o TXT, a gente vai ter que colocar read table, né? E aí a gente coloca aqui o nosso TXT. E essa é a diferença. E aí eu quero mostrar uma coisa interessante para vocês, que a gente acaba tendo problema na hora de abrir. Legal. Ó, então, por exemplo, aqui o meu CSV, ele abriu, só que ele abriu com 42 observações e uma variável. O TXT, ele não está abrindo, né? E aí a gente tem que entender por quê. Ele não lê o TXT quando o TXT está faltando dados, né? Então, a gente tem que falar para o R preencha aí para mim com os dados, porque eu quero ler esse objeto, né, essa planilha. Então, a gente vai colocar fill e true, né, porque é verdadeiro que eu quero preencher
esses espaços em brancos, né, esses dados que estão faltando, beleza? E aí, interessante, porque aqui a gente está tendo resultados diferentes, da mesma planilha, né, do mesmo banco de dados. Então, no CSV eu tenho 42 observações e uma variável, né? Então, curioso isso, quando a gente abre... Quando a gente abre a planilha, o que a gente vê é que, na verdade, o que está acontecendo é que o CSV, esse documento de CSV, ele está em ponto e vírgula, e não em vírgula, como a gente pediu para o R ler, né? Então, daí você vai colocar aqui separado por vírgula. Vamos ver se assim roda. Legal. Então, ele leu aqui, ele leu bonitinho a planilha, com tudo separado, porque eu disse para ele que é separado por vírgula e não ponto e vírgula. Só que aqui no TXT, ele continua com 43 observações, né? O que está acontecendo é que quando a gente passa no TXT sem atribuir a ele um cabeçalho, ele lê a nossa variável de cabeçalho como uma variável qualquer, e ele mesmo atribui os nomes dela numa ordem crescente, né? V1, V2, V3, assim sucessivamente. Mas, na verdade, a gente já tem esse cabeçalho, então a gente quer dizer para ele que, na verdade, esse cabeçalho, ele também é verdadeiro. Então, a gente vai atribuir a ele o cabeçalho e ele vai... Então, como ficou aqui igual, 42 observações, 62 variáveis, eu vou abrir aqui só para vocês verem que, de fato, está igual, os dois estão iguais. Beleza? Beleza. Então, tendo isso aberto, né, a gente pode olhar a nossa tabela, né? Então, olhar o que a gente tem. O que eu gostei, né, de deixa eu ver se o Glimpse está... Porque o meu coisa... Deixa eu ver aqui, porque não está lendo. Invocação. Vamos colocar planilha acessível. A gente pode, então, olhar para a nossa planilha de uma forma simples, né? Então, ver o que tem em cada uma das nossas variáveis, a gente consegue ver aqui qual é a média, né? Por exemplo, de altura, ela já dá média de peso, né? De todas as variáveis que a gente tem, então a gente consegue ver de uma forma mais sistemática, quando a gente roda o summary, né? Beleza, então a gente tem o summary, deixa eu ver algumas outras funções que eu separei para a gente. Então, tem esse glimpse aqui, que ele é bem legal, e ele quer ver, planilha CSV. Eu sempre tenho que rodar, deixa eu ver aqui, rodar. Library, ele fica... E aí depois eu vou mostrar para vocês como que... Library... Vamos ver se agora vai... Então, o Glimpse, isso aqui eu vou falar para vocês depois como que funciona, mas o Glimpse é legal porque ele dá um overview bem interessante das colunas. Então, ele vai falar para a gente qual o tipo de variável que eu tenho. Nesse caso aqui, a gente tem um int, né, que é inteiro, são variáveis numéricas, inteiras, mas, por exemplo, também tem, quer ver aqui, deixa eu ver, que eu acho que essa daqui, por exemplo, double, eu acho que é DBL, né, que ela são variáveis numéricas, mas elas não são inteiras, né, tem variáveis que são decimais também, né. E aí vai ter as variáveis fatores, que são geralmente as binárias, categóricas. Deixa eu ver o que mais. E eu acho que é isso. Se vocês souberem de mais alguma coisa, vocês me avisam. Tem as
que não tem número, né? Que são as letras, que eu acho que é caractere, alguma coisa assim. Deixa eu ver se... Laís, Oi. desculpa, eu acho que esse pacote, o Tidyverse, ele não tem no RBase, né? Eu vou falar disso. Ah, tá. Será que eu falo da agora ou eu falo depois? É porque eu vou instalar uma série de pacotes. É que vocês estão rodando junto, né? Então vamos instalar aqui, beleza. Porque eu estava acompanhando, se a galera estiver fazendo junto, não sei, de Beleza. repente funciona Então legal. daí dá para install packages, e aí a gente vai instalar o Tidyverse. Tem que pôr dentro de aspas. Tidyverse. Então aí a gente... Conseguiram aí? Baixar? Você enviou? Sim, eu consegui baixar. Deu bom. Deu bom? Então, o Tidyverse, ele é bem legal. Foi até, eu acho que, sugestão do professor da gente usar ele. E aí eu vou falar algumas das funções dele mais para frente. Enfim, ele é um pacote dentro de pacotes. Então, eu vou mostrar aqui que eu acho que eu rodei ele. Eu abri a library dele e ele mostrou. Deixa eu ver se ainda está aqui. Se não está, aqui. Então, por exemplo, junto com o Tidyverse, a gente tem vários outros pacotes, né? Que é o ggplot, o Tibble, sei lá como eles falam, Reader, o readr, pur, dplyr, stringer, sei lá, forcat, alguma coisa assim. Então, são vários outros pacotes, né? Mas aí você pode também instalar esses pacotes solo, se você quiser, né? Então, por exemplo, ou a gente está só falando as opções de instalar, né? A gente pode instalar igual está aqui, ou vir aqui em package e instala, e você pode, sei lá, plot 2. Então, aqui instalar isso. Não vou instalar porque no caso já está instalado. Então, dá para baixar os pacotes solo, né? Esse daqui já é um combo, então por isso que é bem legal, né? Eu acho que ele é bem útil, porque você consegue fazer coisas diversas só com esse pacote, já que ele traz outras funções diversas. Então tá, esse glimpse aqui era só uma tentativa de eu mais ou menos mostrar, o que a gente tem de dado, né? E aí, por exemplo, a gente pode, se eu não quiser, sei lá, rodar o summary, eu posso rodar uma média de alguma variável X. Então, planilha CSV, que eu quero aqui, né? E aí eu posso rodar a média de idade. Então, aqui ele dá para mim. Mas também eu posso rodar, por exemplo, o mesmo, o desvio padrão também, disso, que é bem legal. Posso rodar aqui, eu não sei se tem outra forma de fazer, se vocês tiverem, vocês falam. Então, eu tenho a idade, a média da idade, e tenho o desvio padrão da idade também. E aí é bem simples, porque daí roda tudo de uma vez. Pode rodar aqui, então, tudo de uma vez, né? Então, legal. Então, são algumas formas, existem outras formas da gente conseguir ir, de alguma forma, indo, fazendo lendo essa planilha de formas diferentes, ou as colunas, né, as variáveis que a gente tem, enfim. Beleza? Eu estou seguindo aqui o meu scriptzinho que eu escrevi, porque eu estou sem outro script. Uma coisa que eu acho interessante, eu acho que até a Tamires falou no outro JC, porque o help, ele pode ser feito de duas formas, né? Então, eu tenho, por exemplo, o summary, eu posso buscar o help desse jeito, né? Se eu busco ele, o R busca e me dá aqui, mas eu também posso escrever, né, aqui, e buscar ele aqui, né?
E aí, a mesma coisa, né? Só que são várias formas de fazer. E isso é uma coisa interessante do R, que eu acho que pode ser que algumas pessoas fiquem bastante perdidas, né? A gente tem uma variável de umas variáveis opções de fazer a mesma coisa, né? E aí, pode ser que uma pessoa fale de um jeito, outra pessoa fale de outro. Eu acho que a se adaptar com o R é bem isso, né? É você criar o seu jeito de fazer a programação específica, né? Do seu jeito. Então, beleza. E aí eu queria falar com vocês sobre uma questão de missing data, né? Por exemplo, a gente viu que essa planilha que eu trouxe, ela não está com os dados completos, tem alguns dados faltantes, né? Então, por exemplo, alguns tipos de comando, dependendo, eles não leem facilmente os missing datas, e aí você tem que pensar como é que você vai fazer para ler esse missing data, e aí você pode dar um help no comando. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer uma correlação, a gente tem, então, por exemplo, eu vou colocar aqui planilha, SV, né? Então, eu vou fazer o meu C, vou colocar aqui, eu acho que, deixa eu ver o que eu tinha feito da outra vez, que eu correlacionei o que com o que deu bom. Peraí, gente. Deixa eu ver o que deu bom aqui, minha correlação. Gênero com fobia social. Então, eu vou correlacionar gênero com fobia social. Deixa eu até copiar. Gênero. Vamos ver se roda desse jeito. Deixa eu ver uma coisa. Aí, beleza. Então, o que eu queria mostrar deu bom aqui, que é que ele, como a fobia social tem algumas variáveis de missing data, o que acontece é que o R não lê, né? Então, tipo, se a gente for fazer uma correlação rodando essa variável, ele não vai dar nada para a gente, porque ele está lendo essas variáveis e não consegue interpretar, né? Então, a gente tem que falar para o R, de alguma forma, que você quer usar essas variáveis, colocar ela tudo junto na leitura do que você está fazendo, né? Então, o que você pode fazer é dar você pode fazer, né? Dar um help aqui, e aí ele vai falar para você, né, que a gente pode colocar alguns tipos de comando, né, para colocar tanto os completos, quanto colocar os faltantes ou completos, né. Eu quero colocar aqui, então, deixa eu lembrar como que é fazer os faltantes, e deixa eu ver aqui, MA or complete. Eu esqueci como que é, alguém me ajuda aí, se alguém me ajudar, eu vejo que deu bom. Script, estava esquecendo o principal, que é o use. Beleza, então você vai usar o use e vai rodar dessa forma, vamos ver se ela lê aqui, então é isso. Então você falou para o R que eu quero usar todas as variáveis, e aí ele fez essa correlação aqui e deu a correlação positiva aqui entre fobia social e gênero, né? Aí tem outras formas também, então, por exemplo, eu posso fazer OR test, e aí eu consigo colocar o nome da minha planilha, e ler, por exemplo, o gênero, e também consigo fazer planilha, CSV, e ler, por exemplo, legal. Dessa forma aqui, o que a gente tem são os dados mais completos, né? Ele deu, o que ele está dando para a gente é um P maior que 0,05, então não foi significativo, né? Então, daí eles dão os graus de liberdade, o intervalo de confiança, que é bem legal, isso aqui. Então,
por exemplo, aqui ele já dá o Pearson mesmo, né, que a gente está fazendo essa correlação core.test, né, isso é diferente da core. Enfim, né, essa correlação aqui eu rodei só para vocês verem que, por exemplo, pode ser que alguns outros comandos também não rodem com dados faltantes, aí você vai ter que dar um help, e esse help vai te ajudar a usar alguns comandos possíveis, né, que você vai precisar para conseguir ler os dados faltantes, beleza? Beleza. Agora eu queria falar sobre os pacotes, né, e eu vou usar aqui o meu script, que ele vai me ajudar. Eu vou instalar alguns pacotes, se vocês puderem também, o pacote car, o AOD, na verdade não precisa colocar esses dois que a gente vai usar o Tidyverse. Aí esse RVAID Memoir, sei lá o que é aqui, e o Tidyverse, se vocês conseguirem baixar eles, porque aqui a gente consegue rodar o TestT, a nova, e vou dar algumas opções também do que a gente pode fazer com o dplyr dentro do Tidyverse. Fala para mim se vocês conseguirem rodar, e eu não vou rodar porque os meus já estão instalados. Só me avisem, por favor. Tá bom, hein? Aqui tá indo. Laís, desculpa, eu não enxergo. É AND ou o segundo? AOD. AOD, obrigada. Isso é legal também, né? Então, se a gente quiser trocar a cor, vai em Global Options, né? Então, tipo, se tiver dando ruim, assim, a visão, aí o meu tá, por exemplo, no Night Blue, né? E se a gente pode, sei lá, trocar para alguma coisa mais, vamos ver, sei lá, mais bonitinha. Mas eu gosto do Night Blue, que não sei porquê, me peguei a esse. E isso é legal também do R, né? Porque a gente vai memorizando conforme as cores, né? Então o R é interessante porque, não sei, eu não sei mexer no manjo de programação, mas, por exemplo, diferente do GUI, né? Que não tem, o R ele dá para a gente cada coisa, cada função é uma cor diferente. Então, por exemplo, o número a gente tem, no meu caso aqui, é laranja, mas no de você, se tiver branco, é azul, né? Aí tem todas as operações vai vir de outra cor, enfim. E aí a gente consegue ir memorizando também por cor. Eu acho isso interessante dele. A hora que vocês conseguirem baixar, vocês me avisam que a gente vai para o próximo. Ontem eu tive muita dificuldade de baixar o Tidyverse. O que aconteceu foi que o meu R ele era antigo, eu precisei baixar a nova versão. E eu fiquei um tempão travada tentando baixar, porque enfim, não estava baixando a nova versão. Pode ser que vocês enfrentem um problema parecido. Me avisem também se rolar isso. Deixa eu ver se eu não estou esquecendo de alguma coisa para falar aqui para vocês. Laís, eu estou enfrentando problema para instalar os pacotes, só que o meu R é a versão mais atual, eu acho. Aí ele recomendou aqui baixar esse RTools. Aí estou fazendo aqui para ver se está bom.
Eu tentei um ontem que deu bom, que chama isso daqui, ó. Também nem lembro. Aparecendo aqui. Pedro, que erro que tá dando? Peraí, deixa eu ver aqui. Ele fala assim, warning, AirTools is required to build Dart packages, but is not currently installed. Aí ele me dá a URL aqui para baixar o negócio. Eu já estou instalando aqui, vou ver se dá certo. Tem algum pacote específico, será, Pedro? Que de repente, por exemplo, eu acho que eu vou usar mesmo de preferência o OAD, que é a nova, e o Tidyverse. Se você quiser baixar só esses, aí de repente depois a gente vê se a gente consegue baixar os outros. Isso aconteceu com os outros também, mas eu tô instalando aqui o AirTools, acho que agora deve ir. Eu aviso aqui qualquer coisa, mas pode seguir. Deu bom aí, Tamires? Eu só não consegui instalar o terceiro, mas é porque eu não tô enxergando, desculpa. Não, mas não tem problema. Eu posso até mandar para você se quiser. Porque... acho que eu também nem copiei tudo. Não, pode ser só. Eu perdi a hora que você falou o nome e eu não consegui. Também não sei. Eu tentei falar em francês, que eu acho que isso é francês. Sei lá também. Mas os outros já deu certo. Então, eu vou seguir, então, já que o Pedro liberou. Já que é ele que está sofrendo problemas aí com... Se alguém tiver problema com a versão, instala esse daqui, esse pacote aqui, que ele vai instalar depois automaticamente. Depois ele vai falar os passos que vocês precisam fazer. Bora lá, então, galera. O que eu pensei para hoje, então, é fazer alguma coisa assim, né? A minha ideia foi que a gente conseguisse subir a tabela e ver os dados da tabela, né? Ver, de alguma forma, os dados que a gente está trabalhando. Né? Então, a minha ideia foi usar esses pacotes, essas funções que já são básicas, né? Que vêm de base do R, para mostrar que elas existem, que a gente pode brincar com elas e pode ver de diversas formas os dados que a gente está trabalhando, né? Mas também, com alguns desses pacotes que eu pensei em falar para a gente instalar hoje, dá para a gente fazer coisas interessantes. Então, eu vou pegar o pacote do dplyr do Tidyverse, que é um pacote super interessante, que eu pesquisei bastante sobre ele ontem, e que ele tem funções muito interessantes para a gente aplicar na nossa correria de a gente estar fazendo análise, e faz tem umas funções bem interessantes nele, né? Então, a gente vai usar basicamente ele a partir de agora. Na verdade, não é nem muita coisa, assim, né? Eu só vou copiar aqui, porque vai ficar mais fácil para mim, e aí depois eu passo isso daqui para vocês, né? Então, só comentando, agora a gente vai usar o pacote de dplyr. Vamos lá, usar o pacote de... uma das coisas interessantes dele é a função select, né, que a gente pode... pessoal, uma coisa que é interessante que eu não posso esquecer. Sempre que a gente baixa o pacote, a gente tem que... está baixado no R, mas a gente tem que fazer o R ler aquele pacote, né? Porque por mais que ele está instalado, o R não lê de imediato. Então, a gente sempre vai colocar library aqui, né? E vai chamar o pacote dele. Então, sei lá, eu vou colocar Tidyverse aqui, chama o pacote dele, então ele leu aqui que ele está aqui. Então, vamos... Isso é interessante, porque quando você começa a colocar, você sabe que, às vezes, ele não chamou o pacote porque ele não está lendo a função, tá?
Então, aqui dá para ver que ele está no dplyr aqui, tá? Então, a gente vai usar basicamente isso. Então, eu vou usar a planilha CSV, né? E eu quero selecionar algumas variáveis. Vou selecionar, não quero tudo, eu quero selecionar a variável, sei lá, group, né, que no caso é o que a gente tem, e a variável, sei lá, T6, HDRS. Então, é isso. Né? Eu tenho aqui, mais ou menos, eu tenho o grupo e a variável T6HDRS. O que isso está querendo dizer? Né? A gente tem 6 grupos, isso daqui é um banco de dados do estudo do Leandro, do follow-up, do estudo do SELECT. Então, o SELECT foi um estudo fatorial de 4 grupos, que foi TDCS com sertralina ativo, TDCS com sertralina placebo, TDCS ativo, sertralina placebo, placebo verdadeiro, sertralina verdadeiro e TDCS placebo, beleza? Então, a gente tem 4 grupos, e o que a gente está vendo aqui, então, são os grupos de 1 a 4, né? Então, se a gente for passar aqui, a gente consegue bisbilhotar quais que são os valores do tempo 6 do Hamilton para cada grupo, né? Então, aqui eu só tenho essas 2 colunas separadas, mas eu poderia fazer qualquer coisa, né? Eu posso separar por 4 também, né? Sei lá. Ou então eu posso separar grupo, quer dizer, altura e gênero, né? Qualquer coisa, né? Gênero, altura. Tá também, tá bom também, né? Então, não vou me aprofundar nisso, mas assim, dá pra gente fazer diversas coisas, colocar várias outras colunas, né? Outras variáveis, enfim, dá pra gente fazer várias coisas em relação a isso, né? Outra coisa bem interessante do dplyr é que dá para a gente filtrar o que a gente está querendo. Então, a gente pode filtrar. Aí, a gente chama a planilha, né, o objeto que a gente quer, e fala aí que eu quero, por exemplo, igual eu fiz aqui, altura maior que 162. E aí ele vai dar todos os nossos indivíduos, né, no caso dessa planilha, que tinham altura maior que 1,62, que é no caso o que a gente está vendo aqui. Né? Mas a gente pode fazer qualquer outra coisa também, né? A gente pode colocar etnia, deixa eu ver se rola, nunca tentei, etnia igual, e se der ruim, perdoa H, 0, sei lá, vou colocar 0. Tá. Maior que 0, maior que 1. Vamos ver. Cadê aqui a etnia? Então, ele deu para mim todas as etnias que são maior que 1. Provavelmente tinha, deixa eu dar uma bisbilhotada aqui e ver qual etnia que a gente tinha. 0, 3, 2. Ele só mostrou o 3 e o 2, porque é maior que 1, então ele excluiu o 1 e o 0. Agora fiquei encucada aqui. Alguém manja? Igual? Não rola igual aqui. Será que é igual? Peraí, igual. Muito bom. Então, igual a 1 é só uma pessoa, né? Então, legal. É isso. Então, dá para fazer essa brincadeira aqui, e isso aí é possibilitado pelo dplyr, né? Parece coisas mais simples, mas, na verdade, eu não vi essas funções sendo usadas pelo básico, tá? Pelo pacote básico do R.
E o que a gente consegue fazer também é, por exemplo, alterar algumas funções das nossas variáveis, né? As funções, alguns resultados. Então, tem essa função aqui, que a gente pode, eu chamo a planilha CSV, e aí a gente pode dar o nome de nova variável, né? Da nova variável, que no caso aqui meu vai ser altura 1, e eu vou fazer essa altura 1, porque como que a gente está trabalhando com a altura, aqui não sei se vocês conseguem ver, 170, né? Ele está, eu vou colocar um pouquinho só, então eu vou fazer a altura dividido por, eu vou colocar ela aqui, não, onde eu estou aqui, altura 1, altura dividido por 100. E a altura vai aparecer para mim aqui do jeito que a gente está mais acostumado, né? Então, não em centímetros, né? Em metros e centímetros, né? De 1,70, 1,72, assim sucessivamente. Beleza. E aí eu posso excluir essa variável também, né? Que é, por exemplo, o CSV. Posso fazer essa nova variável que eu chamei de variável altura 1. Altura 1. Eu posso dar um bloco nela. Se vocês não quiserem, se vocês acharem que ficou ruim, né? Então, ela, tá vendo? Ela sai daqui. Então, a gente excluiu ela. A gente omitiu ela daqui do nosso banco. Beleza? Beleza. Eu acho. Sem dúvidas, né? Essas daqui são só algumas funções, até porque a gente tem 10 minutos. Né? Mas algumas funções do dplyr que eu achei interessante, como eu já falei de novo, para a gente rodar nossos dados, fazer, enfim, né, poder brincar aí com os nossos dados. Agora tem um filtro bem interessante, bem legal, uma função bem legal que chama pipe, a função que o pipe, ele é mais ou menos o seguinte, eu nem sei se eu vou conseguir brincar com o pipe, porque para ele aparecer, você aperta Ctrl Shift M. Ai, meu Deus. Ctrl Shift M. E aí o pipe aparece, né? O pipe tem a mesma função de falar para a gente que isso é então. Né? Então, basicamente, quando a gente tem o pipe, a gente não precisa ficar fazendo linha por linha de leitura dos nossos códigos. Dá para a gente fazer uma linha, e aí uma linha só colocando o pipe. Então, a gente vai colocar filtro, por exemplo, e então, com pipe, e aí mais alguma coisa, né? Então, eu não sei se vai dar bom, porque eu também não consegui. Se o Paulo, o Pedro, ou quem tiver aí manjar, por favor, ajude aqui uma pessoa. Eu vou chamar aqui. Então, né? Não vai dar bom isso, gente. Eu tô sentindo que vai dar ruim. Tem alguma dica? Alguém conseguiu aí? Muito bom. Então é isso. Ele fez aqui, ele selecionou gênero, altura, e depois, então, ele selecionou as alturas superiores a 162 centímetros. Ou não, porque aqui está dando 55. Alguém manja?
Será que a altura vai entre aspas? No caso aqui, o número? No caso da altura. A altura tá aqui, né, entre aspas. Será que não seria sem aspas, não? Ah, sem aspas, entendi. Boa, professor, acho que foi boa, é isso, obrigada. Porque eu acho que, entre aspas, ele é um string, né? Ele especifica uma string. É verdade. Boa, obrigada. É isso mesmo. Então, aí deu bom, gente. Obrigada, professor. Então, o Pipe ele é muito funcional para a gente conseguir, para a gente não precisar ficar fazendo linha atrás de linha, assim, né? Então, a gente quer isso, e depois isso, e depois isso, e depois isso, e aí a gente consegue selecionar todos os dados da forma que a gente quer, né? Que fica bom para a gente ler nossas informações. Agora, né, falando isso, assim, um resumo, bem resumo do que o dplyr tem, como algo legal para a gente trabalhar. Falando em Tidyverse, né, que o dplyr está dentro deles, eu só quis trazer, assim, para vocês, rodar o ggplot, né? Porque o ggplot 2, ele também está dentro do Tidyverse, e ele é super legal, porque ele roda uns gráficos muito legais, e como a gente sabe, o R, ele tem a possibilidade da gente fazer muitas modificações nos gráficos, então alterar fonte, alterar a cor, alterar tudo que você quiser, né? Tamanho, tudo que for possível enfim, né? Tudo que estiver na nossa frente a gente conseguir. Então, com o ggplot, né? Então eu vou tentar aqui fazer. Então, só deixa eu fazer um comentário, a gente vai mudar para o ggplot só para ter uma imagenzinha bonitinha durante essa apresentação, para não ficar assim só esses códigos. Então, a gente vai fazer o ggplot, né? A gente seleciona aqui ele. Então, só voltando, né? Quando a gente coloca ggplot aqui, ele fala que está dentro desse banco, tá? Então, é sempre interessante a gente perceber que se a gente muitas vezes tiver dúvida, né? Quando a gente coloca a função, ele dá para a gente qual banco, qual o pacote que a gente consegue encontrar ele. Então, aí eu vou chamar a planilha que eu quero, planilha CSV, ou objeto, né? E aí a gente vai adicionar, para rodar o ggplot, a gente tem que colocar um AES, né? Que aí tem a descrição dele aqui embaixo. E sempre que a gente for rodar um plot no R, até onde eu sei, a nossa primeira variável ela vai ser o eixo X, e a segunda variável vai ser o eixo Y, tá? Então, a gente pode rodar uma variável que eu quero, por exemplo, aqui, e, por exemplo, eu quero o valor no tempo 6 do Hamilton. Vamos ver se pode. Tá bom. E aí, eu não sei porque ele não mostrou, mas a gente pode adicionar uma geometria aí, né? Então, eu vou desenhar, vou adicionar mais um espaço, que é a de geometria que eu quero. Então, você vai adicionar geom, e aqui também o pacote ggplot 2, e aí tem um monte de possibilidades de plot, de tipo de plot que dá para você fazer, né? Então, de barra, de linha, curva, enfim, um monte de coisa, né? Histograma, blá, 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 blá. Aqui eu vou ver se eu coloco ponto, sei lá. Aí tem um file também. Aqui. Ver se dá bom. Aí. Olha que interessante, né? Então, o que a gente está vendo aqui é o grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4. O grupo 1, só para deixar vocês saberem, o grupo 1 é placebo-chã, o grupo 2 é sertralina-chã, o grupo 3 é placebo, sertralina e TDCS ativo, e o grupo 4 é sertralina
e ativo, ou seja, o grupo 4 combinado. Então, só visualmente, olhando aqui, inspecionando visualmente, a gente consegue perceber que parece, né, que no grupo 3, ou seja, TDCS ativo e grupo combinado, teve uma melhora, né, do quadro de depressão se comparado com a sertralina só ou o grupo placebo. Isso daí dá para a gente olhar e ver. Né? E aí, gente, dá para rodar o plot que vocês quiserem. Aqui eu coloquei ponto, mas aí vocês podem selecionar de qualquer coisa. Tá? E aí, voltando, começando a dar uma fuçadinha, eu sei que a gente está em cima da hora, eu vou então rodar rapidinho. Olhando isso daí, né, a gente podia meio que pesquisar o que a gente consegue ver com uma nova, né, uma nova porque a nova, então, a gente vai fazer comparação de matches, né, de mais de 2 grupos. Então, a gente pode fazer, quando a gente vai rodar uma nova, a gente tem que usar aquele pacote AOE, que eu até esqueci, que eu falei para você, Tamires, é AOD, beleza. Então, vamos chamar esse pacote aí, vamos chamar library, lembrando que sempre chama os pacotes, hein? Senão não roda. Eu já esqueci, gente, minha memória é horrível. AOD... Aí eu acho que é sem aspas. Valeu. Não está instalado. Não vou instalar aqui. Ô Paulo, você manja isso? Eu tô tendo que instalar ele diversas vezes. Ele não fica, ele não lê como já instalado. Então, toda vez que eu estou rodando, entrando no R, eu tenho que instalar de novo e de novo. Só o library não chama o pacote. Nossa, estranho, não sei. Mas, beleza. Então, para rodar o ANOVA, a gente vai ter que chamar esse pacote aqui. E a gente vai, então, criar um objeto para ele, tá? Esse objeto, eu estou colocando o nome de ANOVA. E aí, vou rodar o meu comando, né? Eu posso colocar OV. Eu vou colocar, então... E eu vou fazer... chama o fator, né? Nosso fator que é... Deixa eu lembrar... Por que eu estou fazendo isso, né? Aqui, quando eu falo, eu chamo... Quando eu falo isso, quando eu chamo de fator, eu quero uma variável que ela que ela mostre para a gente que tem esses, no caso da nova, né, esses quatro grupos, né, que é que a gente vai chamar de fator, no caso do R. Então, deixa eu ver aqui, que vai ser o nosso grupo. E aí, eu vou, deixa eu ver se vai mandar aqui, eu vou fazer por planilha, ver se dá bom. Deu bom, salvou pelo menos, né? Aí, o que eu vou fazer com essa nova? Eu vou fazer um summary dele. O que a gente tá vendo aqui, né? Então, são os graus de liberdade, né, que são 3, tá certo? Porque a gente tem 4 grupos, né? Então, daí tem o F, tem o P, né? Parece que aqui, ó, é 1,74 vezes 10 elevado a menos 9, né? No caso, a gente tem 3 asteriscos, então isso quer dizer que ela é significante. Então, aqui eles dão até os códigos aqui, né? 3 asteriscos, enfim, falou aqui que 3 asteriscos é menor que 0.001, 2 é 0.01 e assim sucessivamente. Então,
tendo 3 asteriscos, a gente viu que, de fato, tem uma significância aí entre média e grupo, certo? Uma coisa interessante, só deixa eu copiar aqui, que eu quero que vocês façam isso também, que é o box plot dessa nova, tá? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer box plot, colocar a variável que a gente está, as variáveis que a gente está lendo. Deixa eu ver se dá para tirar esse data daqui e só colocar o CSV. Então, olha que legal esse ANOVA. O ANOVA, ele está dando para a gente também uns outliers aqui, né? Então, a gente está vendo que no grupo 1 e no grupo 2 tem um outlier cada um. Bem legal. Parece aqui que o grupo 3 ele é mais consistente, né? Nos resultados, parece, né? Mas, comparando com aquele outro gráfico que a gente rodou, está bem parecido, né? Aqui, os valores do grupo 3 com o grupo 4 também parece que eles são, de fato, mais significativos, melhoraram, né? Se comparado aos grupos 1 e 2. Aí dá para a gente saber fazendo um turkey, né? Que é o turkey, quer dizer, que é o turkey, que é o aqui. E eu vou fazer do objeto que eu criei, né? Do resultado que eu criei. Olha que massa. Aí, o que ele vai fazer? Ele vai fazer a diferença dos grupos, né? Então, até aqui a gente sabia que essa nova estava dando um significativo, mas a gente não sabia exatamente qual grupo que era significativo com qual, ok? Que, inspecionando visualmente, a gente consegue ter uma ideia, mas aqui, quando a gente olha para esses dados, a gente consegue ver deixa eu ver, tá? Ele está comparando grupo por grupo, né? 2 com 1, 3 com 1, 4 com 1, 3 com 2, 4 com 2, 4 com 3. Então, ele dá todas as comparações possíveis e quais são os P's aqui, né? Então, o que a gente já meio que previa, né? O 2 com 1 não teve significância e o 4 com 3 não. Mas, um desses dois com um desses dois deu e assim sucessivamente, né? Deu significância dos resultados. Beleza? Uma coisa, igual eu falei para vocês, que dava para mudar a cor, então só fazendo uma cor igual, sei lá, vamos colocar aqui, pink. Então, dá para a gente mudando qualquer coisa, dá para a gente mudar também, deixa eu ver aqui, tem uns scriptzinhos aqui que eu também não lembro. Uma coisa legal que a gente pode mudar, né, que é, por exemplo, são os nossos títulos aqui. Então, posso mudar, em vez de grupo, eu coloco, quer dizer, vou colocar grupo, né, tirando, deixa eu ver se eu tenho que colocar. E aí, eu vou colocar Y, label, vou colocar aqui, endpoint, sei lá. Vou mudar também. Aí, sei lá, dá para colocar aqui tamanho, sei lá, vamos colocar aqui o X, vamos colocar 2. Tá bom. Ele aumentou, mas vamos colocar, sei lá, 4. Aí, 0,5. Menino, aí, gente, é onde acaba todo o meu conhecimento de alteração de gráfico, sei lá, eu tenho outra aqui, deixa eu ver. PCH. Será que é isso?
PH 14. Ah, ele muda o pontinho aqui. Ah, massa. Então, os outliers, eles ganham um novo formato. Esse aqui. Só para vocês verem que aí ele foi preenchido agora, né? Então, vamos colocar 11. Ah, massa. 12. Enfim, assim sucessivamente. Brincando, né? Então, é mais ou menos... Ah, tem o teste T também, rapidão, que é um teste que eu sei que eu passei do horário. Vocês estão de saco já, né? Ah, deixa, vai. Deixa pra lá. Enfim, era isso mais ou menos que eu tinha para falar hoje. Eu acho que foi só uma introdução zona, assim, né? Para a gente começar a brincar com os nossos dados. Eu acho que o que eu mais ou menos trouxe, os pacotes que a gente usou hoje, dá para brincar legal com os dados que a gente tem, dá para fazer umas análises legais. O ggplot dá para rodar dados legais, depois dados não gráficos legais. Depois vocês fuçam aí, vê como que dá para mudar cor, como que dá para mudar cor de fundo, né, cor de letra, etc. Então, que eu não manjo. Mas eu acho que é isso. Não sei se ficou claro. Ah, aí dá para vocês salvarem um script também. A gente pode salvar o script de hoje, né? Daí você, sei lá, coloca OK aqui e aí salva o script na pasta onde você quer. Eu acho que é isso, gente. É isso. Não sei o que falar, é isso. Legal, Laís. Obrigada pela apresentação, muito bom. Vou para seguindo. Pessoal, alguém tem pergunta? Você achou mais fácil que o status ou mais difícil, Luiz? É mais difícil, mas eu acho que a partir do momento que a gente... É bem mais difícil, né? O status está lá pronto, né? Os pacotes e tal. Eu acho que a grande dificuldade do R, assim, que eu acho que é quando a gente vai começar a pegar, é que as pessoas fazem de diferentes formas, né? Ele lê de diversas formas. Então, eu acho que a gente tem... Para a gente tem que criar uma programação que a gente gosta, né? Um tipo de programação. Tem várias libraries, né? Exato. Então... uma library que a gente prefira, né, no caso. Então, eu acho que essa é a coisa mais chata dele, assim, mas do resto, eu acho que a partir do momento que você começa a pegar, né, porque eu fiquei ontem estudando isso daqui, que eu não sabia nem abrir a planilha, né? E aí eu acho que a partir do momento que a gente começa a pegar, acho que é bem melhor que o Stata. No sentido de ter possibilidades, né? Maiores possibilidades, que o Estado é muito fechado, né? Sim. Beleza. Eu achei bem legal a apresentação, Laís. Obrigada. Ver as funcionalidades gerais. E é legal que as coisas que você falou eu costumo usar, então vai ser bem bom, assim. Que bom. Então, o filtro, né? Como é que eles chamam o filtro? O pipe, né? O pipe é uma coisa muito R, né? E é bem legal. Muito legal. Depois eu mostro para vocês. Mas o pipe é muito bom, só que assim, né? Você tem que saber colocar os comandos certinho, porque é aquela coisa de programação, né? Uma vírgula, uma aspas a mais que não está no lugar, igual você falou, professor, né? na altura lá não ia rodar. E eu acho que eu talvez nem ia saber que eu precisava tirar as aspas. Também me chamou a atenção que você falou a coisa das cores no começo. Eu achei... Ele tem uma cor que ele pinta os strings, por exemplo. É verdade, você tem toda a razão. Vou começar a colocar atenção nisso. Verdade. Tamires, você tá aí? Acho que pode parar de gravar já. Vou parar, então.